Queridos, antes de nós irmos para o texto bíblico desta noite, para nós meditarmos na palavra do Senhor, eu quero só fazer aqui rapidamente o que nós vimos na semana passada nesse seminário. Nós vimos o que, irmãos? Nós falamos sobre os complexos deformadores da nossa identidade. São muitos complexos, mas os principais são dois, que é o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. São dois complexos, irmãos, que nada tem a ver com a nossa identidade de filhos de Deus. Nós comparamos com a vida do Senhor Jesus. Jesus não teve complexo de inferioridade quando foi ser batizado pelo João Batista. Não, eu sou o Deus, por que João Batista vai me batizar? Não, Jesus, ele não tinha complexo, nem complexo de superioridade por ser Deus, nem complexo de superioridade por ser Deus, embora ele também fosse homem, né? Nós vimos no exemplo de Jesus como um cristão deve se portar. Nós não podemos ter complexo de superioridade nem inferioridade. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Amém, irmãos? Você não é pior do que ninguém e nem também não é superior a ninguém. Eu gosto muito de uma pregação do pastor Josué Irion, que ele diz o seguinte, que se Deus prender o nosso fôlego ali 3 minutos, pá, acabou-se o homem. Quem somos nós? Nós viramos pó. Então nós não somos superiores a ninguém. E eu gosto sempre também de dizer, se você quer ver se você é melhor do que o outro ou não, passe 5 dias sem tomar banho para você ver o cheiro que você fica. Viu? Para você ver quem nós somos. Passa 5 dias sem tomar banho. Da mesma maneira, quando nós formos para a terra, ali na sepultura, todos nós somos iguais, voltamos para o pó, exceto o nosso espírito, né? Aí há a diferença daqueles que estão com Jesus, daqueles que não estão com Jesus. Amém? E nós vimos, irmãos, que muitas pessoas têm a sua real identidade deformada por conta de situações do passado. Coisas que aconteceram no passado, as pessoas ficam com as suas almas, né, enfermas, e isso leva à condição desses complexos. Assim também como a condição social, muitas pessoas ficam também com alguns complexos por causa da sua condição social, ou até mesmo o aspecto físico, né? Tem pessoas que não se conformam com o seu aspecto físico. Nós falamos sobre isso na vez passada, né? Vimos também, irmãos, que Jesus é a chave para a nossa cura. Jesus é a chave. E é por isso que nós recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu falei que e vou falar aqui hoje de novo, explicando melhor, quando nós nascemos de novo, recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito, irmãos, ele é recriado, porque até então nosso espírito está morto. E quando nós recebemos Jesus, aí nós nascemos de novo no espírito, mas a nossa alma, ela passa por um processo. Esse processo da nossa alma de restauração é chamada hoje por nós como santificação. Nós estamos no processo de santificação, moldando a nossa alma de acordo com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a nossa meta, né? Nós vimos também que Jesus não tinha complexo, por quê? Porque ele sabia quem era a sua condição diante de Deus. Ele era o filho amado do Pai, ele sabia que era amado, ele sabia quem era Deus na vida dele, e ele não tinha complexo. E isso nós, como cristãos, devemos ter esse conhecimento e fortalecer nossa identidade nisso, saber quem nós somos em Deus, irmãos. Porque o irmão não gosta de mim, mas Deus me ama, e para que eu vou ficar com complexo? Na realidade, eu vivo na presença de Deus, eu sou uma nova criatura, né? Muito bem, irmãos. E nós vimos também, por último, que o versículo de 1 João 4, de 16 ao 17, que diz que assim como ele era, nós somos assim nesse mundo. Assim como nós somos amados do Pai também. Nós somos amados de Deus também. Posso ouvir um amém?
Você é um amado de Deus. Amém? E hoje, irmão, nós vamos falar sobre o poder da autoimagem. Porque de acordo com a imagem que nós temos de nós mesmos, essa autoimagem pode nos fazer ter uma vida abençoada na presença de Deus ou não. Provérbios 27, 19 diz o seguinte, nós vamos ver a partir desse versículo. Hoje os irmãos louvaram só um louvor para ver se dá tempo, né, da gente ir com mais calma, porque da outra vez nós corremos muito. Provérbios 27, 19 diz o quê? Preste bem atenção, irmãos, para você compreender aquilo que a palavra de Deus, através da sabedoria, né, nos diz esta noite. Provérbios 27, 19 diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Quando a gente olha para o reflexo da água, nós vemos nosso rosto e corresponde ao nosso rosto, e o coração do homem vai corresponder ao homem, porque as nossas atitudes, o nosso proceder, o nosso pensar corresponde ao que está aqui dentro do nosso coração. E a primeira verdade que nós precisamos entender sobre a nossa autoimagem, meus amados irmãos, é que a imagem que nós temos de nós mesmos é que vai determinar quem nós somos. Quem nós somos. Porque isso está, assim como o coração do homem ao homem, assim como está dentro de nós, vai corresponder quem nós somos. Assim como eu penso dentro do meu coração, vai corresponder quem eu sou, a minha autoimagem, né? Se nós temos algum complexo, a minha autoimagem vai ser de uma pessoa complexada, né? Se eu tenho algum trauma, se eu tenho alguma coisa alojada no meu coração, escondido lá, vai representar a minha autoimagem, irmãos. Eu vou viver de acordo com aquilo que está lá dentro do meu coração. Amém, meus queridos e amados irmãos? Nós, irmãos, assimilamos o perfil daquilo que nós vemos dentro do nosso coração. Aquilo que nós vemos dentro do nosso coração. Você é quem sente o que é dentro do seu coração. E é ali que muitas das vezes estão nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos complexos, e nos fazem ter uma postura, uma imagem errônea de quem nós somos na realidade. E distorce a nossa identidade de filhos de Deus, né? Então, irmãos, veja como é importante nós termos a imagem correta de nós mesmos, irmãos. Porque Provérbios 23, 7, né? Na parte A do versículo também fala sobre isso. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. De acordo com como nós imaginamos no nosso coração, assim nós seremos, né? Andaremos, viveremos. E tem muita coisa, irmãos, que está no nosso coração que não corresponde com aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Nós vamos chegar lá. E é por isso que a Bíblia diz, irmãos, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Porque dele procede a saída da vida. Então nós devemos guardar o nosso coração, a nossa vida, porque dele procede, irmãos, a saída da vida, né? É a fonte da vida, e ele determina quem nós somos. A primeira coisa que eu quero meditar com você esta noite, sobre a nossa identidade, irmãos, que na realidade, nós somos aquilo que Deus vê. Eu estou dizendo que nós somos aquilo que Deus vê. Eu não estou dizendo que a gente está vivendo aquilo que Deus vê em nós. Eu estou dizendo que a gente é. Agora, por algumas questões da vida, alguns traumas, algumas coisas que nós vamos já ver aqui, alguns exemplos, é que a gente passa a viver uma outra vida. Não a vida que Deus tem para nós.
não a vida que Deus quer para nós, não a vida que Deus vê em nós. Tá certo? Então, essa é uma verdade, irmãos, que precisamos assimilar, que a palavra de Deus, que muitas vezes mostra quem nós somos, né? Essa que deve prevalecer nas nossas vidas. Porque como a palavra de Deus diz, é o que Deus vê em nós como novas criaturas, né? É como nós falamos de Jesus. Jesus não tinha problema de jeito nenhum, irmãos. Jesus nasceu na cidade mais pobre, Nazaré, era filho de carpinteiro. Jesus circulava entre os pobres e circulava entre as autoridades. Ele era a mesma pessoa. Ele não tinha problema nenhum. Ele não tinha complexo de nada. Por quê? Porque ele sabia que tinha uma palavra do Pai sobre a sua vida, e ele sabia qual era o seu propósito, a sua missão nesta terra. Ele sabia que o Pai disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus andava de acordo com o que ele sabia que era para agradar o Pai. Ele tinha um propósito aqui nesta terra, irmãos. Ele não andou para agradar A, B ou C. E também, isso não quer dizer que nós não vamos ter relacionamentos para, né? Quer dizer, irmãos, que nós, aqui nesta terra, temos um propósito dado por Deus. E aquilo que Deus pensa de nós está aqui nessa palavra, irmãos. E muitas vezes nós não estamos vivendo o que está aqui na palavra, estamos vivendo uma autoimagem deturpada daquilo que o nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso o nosso coração, e nós estamos muitas vezes vivendo o engano do coração, né? Então, nós somos, irmãos, aquilo que a palavra diz que nós somos, que Deus diz que nós somos, né? A Bíblia fala a nosso respeito como novas criaturas, né? E também a Bíblia diz em João 1,12, que todos quanto o receberam a quem? Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados de filhos de Deus. Então nós somos novas criaturas, somos filhos de Deus, embora muitas das vezes a gente não tenha se portado dessa maneira, né? Então, se nós ajuntamos a nossa visão, aquilo que nós pensamos de nós, com a visão do céu a nosso respeito, que é a palavra de Deus, irmãos, se nós ajuntamos, andamos de acordo com o que Deus nos vê, com a vontade de Deus para nossas vidas, e com a nossa vontade unida à visão do céu, aí nós vamos ter uma vida satisfatória e feliz, irmãos. O apóstolo Paulo, irmãos, entendia muito bem isso. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 5,16. Ele dizia o seguinte, irmãos: assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, é a continuação? Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo está dizendo: ninguém a conheceis segundo a carne. E conhecer como? Segundo o Espírito. Segundo aquilo que espiritualmente Deus quer para nossas vidas. Aquilo que, ou seja, não olhar segundo a carne, mas olhar segundo o Espírito. Ter um novo olhar, segundo o Espírito. O que na realidade é o que nós devemos fazer. Andar pelo Espírito, né? E não segundo a carne. Ele passou a olhar as pessoas ao seu redor e a si mesmo com a outra ótica. A ótica do céu. A ótica de Deus, e não a ótica dele. Ele era um perseguidor dos cristãos, né? A ótica de Paulo era essa. Mas agora ele anda em outra ótica. Ele anda na ótica do céu, na ótica de Deus. Muito bem, irmãos. Vejam bem. Quando nós compreendemos quem é Deus nas nossas vidas, o que Deus fez por nós, e eu não digo só depois que nós recebemos a Jesus Cristo, mas se nós nos aprofundarmos verdadeiramente, de vermos o que Deus desde o princípio faz nas nossas vidas, e compreendermos, irmãos, que nós não estamos nesse mundo aqui à toa. Todos nós temos um propósito. Cada um de nós que estamos sobre essa terra, nós temos uma missão e um propósito.
Nós não estamos aqui, irmãos, porque Deus um dia achou que não tinha o que fazer e disse, não, vou criar aqui a irmã Rosinha. Não, todos nós temos um propósito, irmãos, nesta terra, né? Isso significa, irmãos, que nós não fomos criados de qualquer jeito, de qualquer maneira e de qualquer forma, de maneira nenhuma. Muitas pessoas são complexadas, irmãos, por causa da cor da pele, são complexados, irmãos, pela textura do cabelo, pela forma física. Muitas pessoas criam esses complexos na sua vida, mas quando você entender, irmãos, que Deus, você entender de como Deus lhe vê, e aí, irmãos, nunca mais você vai se condenar ou se diminuir por causa das suas características, porque Deus não vai lhe ver por causa da cor da sua pele, por causa do tipo do seu cabelo. Não, irmãos, Deus lhe vê de uma maneira diferente. Deus lhe vê como um filho de Deus, como uma nova criatura. Amém? Veja bem aí, no Salmo 139, versículo 14. Vamos ver como é que Davi se via. Olha como Davi se via. Davi, que era o rejeitado da sua casa, né? Chamou todo mundo profeta, mas Davi ficou lá no campo. Mas olha só como Davi se via, porque ele conhecia Deus e sabia quem ele era e sabia qual era o propósito de Deus na sua vida. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui o quê, irmãos? Foi feito, fui formado. Deus me fez. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha só o que Davi está dizendo aqui, irmãos. Ele sabe qual é o pensamento de Deus ao respeito dele, e sabe como Deus o formou, e sabe que Deus o criou com um propósito. Ele sabia quem era nesta terra, irmãos, e sabia que era amado de Deus. É por isso que ele diz dessa maneira, que ele diz que ele foi criado de modo assombrosamente maravilhoso. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Como Deus nos formou, né? A primeira impressão que você pode ver vendo esse versículo, você diz assim, rapaz, mas Davi era meio soberbozinho, né? Davi era meio metida soberbo aí, né? Que ele diz que Deus criou ele de modo extraordinário. Mas, irmãos, ele está dizendo o seguinte: eu te agradeço, Deus, pois o Senhor me formou de uma forma maravilhosa. E é o que nós devemos agradecer a Deus todos os dias, da maneira que Deus nos criou, nos formou. Sabe, irmãos, você está com saúde, irmãos, você está aqui esta noite, irmãos, e você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa que está aqui, muitos aqui vieram do seu emprego, tem sua família, você passou dificuldade na sua infância lá atrás, glória a Deus, mas Deus lhe formou com um propósito, e você está aqui esta noite, e você sabe que agora você é um filho de Deus, e você tem motivo para glorificar ao Senhor. Aleluia! Eu tenho um agradecimento especial a Deus, né? Muito grande. Não só da maneira que Ele me formou, né? Porque eu sei que eu nasci porque Deus me amou, porque Ele me botou nesse mundo, porque Ele tem um projeto na minha vida, tem um propósito. Mas como Ele também me guardou desde a minha infância. Porque logo no parto eu passei da hora de nascer e fui para aquelas casinhas lá de oxigênio, roxo, segundo minha mãe, né? Quase que eu... Porque naquele tempo tudo era difícil. Minha mãe foi me ter lá no hospital da Polícia Militar, lá no centro. Meu pai morava no Itaperi, para arrumar um carro daquela época, mas eu fui no Fusquinha, chovendo. Passei da hora, mas nasci, estou aqui. Quando eu estava lá com 1 ano, 8 meses, aí minha mãe e meu pai estudavam na Parangaba. Me deixavam com uma menina lá, uma moça. Eu morava no Parque Santo Antônio.
E a moça, nesse dia, naquele tempo, nós morávamos com lamparina, né? Lamparina. Não tinha tantos recursos, nem casa elétrica, nem energia elétrica. E aí a moça lá se acordou de noite, parece que ela era sonâmbula, agarrou no sono. Meus pais chegavam tarde, porque iam a pé, irmãos, estudavam dessa maneira, viu, jovens? Hoje tudo é fácil, né? Tudo é fácil. Aquele tempo para estudar, tinha que sair do Itaperi para Parangaba a pé, cortando caminho, de noite, e voltar à noite. E aí, quando meus pais estudando à noite, a moça agarrou no sono, parece que ela era sonâmbula, se acordou ainda e pegou a lamparina e foi onde eu estava, lá na rede. Rede com véu, por causa da muriçoca, só foi encostar a lamparina no véu e voltou. Pegando fogo o véu, a rede. E Deus me guardou, irmãos. Caiu muita cinza em cima de mim, né? Quando eu chorei lá, a mulher se acordou, a moça. Mas livramento de Deus, irmão. Já pensou? Tocar fogo numa rede? Somente Deus, irmão. Somente Deus. E é por isso que eu amo tanto esse Deus. É por isso que eu amo tanto esse Deus, né? Então, queridos, esse Davi, irmãos, ele sabia, né? Quem era Deus na vida dele e quem ele era. E é isso que nós precisamos saber para ter uma vida feliz, irmãos. Uma vida feliz. Ele trata-se de alguém que conhece, aceita e valoriza a sua real identidade. Davi sabia qual era a sua identidade diante de Deus, né? Ele se uniu ali a Deus com aquilo que Deus via na vida dele, que ele era um filho amado. E Davi aceitou isso, né? E nós somos amados também, porque nós somos únicos. Ninguém tem a sua digital, meu irmão. Amém? Ninguém tem a sua digital. Ninguém tem a sua fisionomia. Ninguém tem a sua fisionomia. Ninguém, irmãos. Pode até tentarem fazer um clone, né? Copiar. Mas ninguém tem a nossa fisionomia. Deus é muito maravilhoso, irmão. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Agora vejam bem, irmãos. Veja aí, Arthur. Efésios 2. Vamos ler a partir do... Efésios 2, vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero focar no versículo 10, mas vamos ler a partir do versículo 1. Agora nós vamos ver, irmãos, dessa nova criação, desse quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Tá certo? Eu não falo só da gente agradecer quem Deus nos fez, deu vida, mas quem nós somos hoje em Cristo Jesus. E vos vivificou, ou seja, nos tornou vivo, porque antes nós éramos mortos. Estando vós mortos, por que nós éramos mortos, irmãos, diante de Deus? Porque nós vivíamos em ofensas e pecados. Era assim que nós vivíamos antes de receber a Jesus. Em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, era como nós vivíamos, de acordo com o que o mundo oferecia, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse camarada? É o inimigo mesmo, viu? Nós vivíamos segundo a vontade dele. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse espírito está operando nas pessoas que ainda não receberam Jesus e são conhecidos como filhos da desobediência, porque não entraram ainda em obediência à vontade de Deus. Entre os quais todos nós também antes andávamos. E é por isso, irmãos, que nós que somos crentes, recebemos a Jesus, nós sabemos quem nós somos hoje, nós sabemos a nossa identidade. A gente tem que, irmãos, ter misericórdia das pessoas que estão no mundo. Eu não compreendo um crente, logicamente, mas a gente vê uma pessoa do mundo com uma roupinha curtinha, ela está ainda no espírito de desobediência, irmão. Ela não tem o entendimento ainda da palavra de Deus. Ela não tem o Espírito Santo de Deus. Para ela aquilo é normal, é natural, porque ela vive segundo o curso do mundo. E o curso do mundo é esse, irmãos. Amém? Ela não tem o entendimento ainda. Mas nós que somos filhos de Deus já temos e fomos daquele jeito. Porque nós também fomos assim, irmãos. A gente pensava que aquilo era normal.
Eu participava de mesa de bebida, fumava, falava palavrão, contava piadas indecentes. Eu vivia assim, antes de Cristo me transformar, porque eu era de acordo com o desígnio do mundo, mas hoje não, hoje não. Por quê? Porque o Senhor me vivificou, me fez uma nova criatura, assim como fez você. Mas a pessoa que está no mundo, irmãos, a gente tem que ter misericórdia. Eu falei da vez passada que uma pessoa foi visitar uma igreja da nossa comunidade, não entrou porque estava com a roupa curta. E a igreja para quem é? Não é para os pecadores não, irmãos. Essas pessoas que Jesus quer, irmãos. Jesus, ele participava da festa com pecadores, irmão. Por quê? Porque ele queria alcançar os pecadores. Chega um pecador na nossa igreja, a gente não deixa entrar para ouvir a palavra do Senhor, porque aqui nós nos postamos, como todos nós, não podemos nos misturar. Quem nós somos se não é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos? Nós éramos assim também, irmãos. Hoje nós temos um novo entendimento, para a glória de Deus e pela graça de Deus. E nós devemos desejar nos nossos corações, aqueles que são verdadeiramente salvos, que essas pessoas também encontrem aquilo que nós encontramos. Se nós tivermos a oportunidade, por que os outros não terão? Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. A ira de Deus estava sobre as nossas vidas, com os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu pouco amor, pelo seu pouco amor, né, igreja? Ah, é muito amor? Quer dizer que Deus ama, né? Pelo seu muito amor, é muito amor, é pelo seu muito amor, irmão, que nos amou, Ele nos amou, nós somos amados de Deus, e não é com pouco amor não, é muito amor, é pela sua misericórdia, pelo seu amor, que eu e você estamos aqui esta noite. Você pode compreender isso? Vai em frente. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, lá atrás, nos vivificou juntamente com quem, irmãos? Com Cristo. E é pela graça que você é salvo, eu sou salvo, nós somos salvos, pela graça de Deus, pelo que Ele fez imerecidamente. Nenhum de nós que estamos aqui esta noite, nenhum da humanidade merecia a salvação, mas Ele nos deu a salvação porque Ele quis, pela graça dEle. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição hoje, irmãos. Nós temos um representante lá ao lado do Pai, intercedendo por nós. Nós estamos lá com Ele e Ele está aqui conosco, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Já disse que Ele nos ama, já disse que Ele é benigno para conosco, já disse que Ele é misericordioso para conosco, porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Eu criei na palavra de Deus e a graça me alcançou, é por meio da fé, né? Nós somos alcançados pela graça de Deus por meio da fé. Eu criei na palavra de Deus, criei na palavra de salvação, e aí eu alcancei a graça de Deus. E isso não vem de mim, irmãos, é um dom de Deus. Por quê? Porque quando nós cremos, irmãos, o Espírito Santo de Deus que trabalha em nós, né? Trabalha em nós, nos faz ter essa sede de Deus, nos faz esperar uma resposta, dar uma resposta a Deus, ao chamado dele. Eu estava falando ontem lá no Bandeirantes sobre isso, né, Carlinho? Que há um versículo em Atos
que Paulo nunca tinha pregado na igreja. Eu procurei, eu era para ter pregado hoje, me esqueci. E Deus diz assim para Paulo: Paulo, entre nessa cidade, não te cales, porque aí tem muito povo meu. Como é que tem muito povo de Deus, se Deus ainda não tinha, se Paulo não tinha pregado naquela cidade e não tinha chegado ainda a palavra de salvação naquela cidade? Porque Deus, através do seu muito amor, já trabalha nos corações. Nós devemos só pregar a palavra de Deus, irmãos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. Nós só pregamos a palavra de Deus, né? E pelo dom de Deus, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos convence. E nós demos resposta ao Senhor, pelo sim ou pelo não. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É pela graça, é porque Jesus quer. Não é porque eu estou aqui com essa gravata esta noite que eu sou salvo, eu sou melhor do que ninguém. Não é porque eu jejum mais do que você que eu sou salvo. Não, isso serve para nos aperfeiçoar na nossa santificação. Não é para salvação. Não é, irmãos, porque eu vou mais para um monte do que você que eu mereço a salvação. Não, irmão, porque isso faz parte do meu processo de santificação, para cuidar da minha alma. Agora, salvação, irmão, nós só alcançamos por causa de Jesus, é pela graça dele, não é pelas obras, não é pelo que eu faço, porque senão eu me gloriaria, senão o primeiro salvo, né, seria quem tinha mais dinheiro. Eu vou para a favela ali, vou levar um caminhão de cesta básica para ajudar os pobres, e Deus vai ver a minha ação e vai me salvar. Não! É pela graça de Deus, é pela fé. Se eu creio e eu recebo a Jesus, é pela graça dele que eu sou alcançado. Depois essas coisas nós fazemos, por quê? Porque aí nós estamos no processo de santificação, conhecemos, e nosso olhar espiritual se abre, e aí nós praticamos as coisas que agradam a Deus, amém? Porque, agora vejam bem, esse é o versículo que eu quero me... Já, rapaz? Porque somos feitura sua. De quem, irmãos? Nós somos feitura de Deus, através de Jesus, né? Criados em quem? Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Depois que nós somos criados em Cristo Jesus, aí nós passamos a andar diferente. As boas obras, as quais Deus preparou para quê? Para que andássemos nelas. Amém? Então, irmãos, muitas pessoas não entendem. Deixa aí nesse último versículo, que nós somos feituras de Cristo, nós somos feituras de Deus, né? Para as boas obras. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus olha em nós, para que nós andemos nessas boas obras que Deus preparou. É isso que Deus vê em mim e vê em você. E aí muitas pessoas, irmãos, não atentam para isso, porque não entendem quem são em Cristo Jesus, né? Não entendem quem são em Cristo Jesus. Tem uma palavra melhor do que essa para nossas vidas, irmãos? Que nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus para as boas obras. Você está entendendo quem nós somos hoje? Amém? É isso aí, irmãos, a nossa identidade, irmãos. É isso aí o que a palavra nos garante, irmãos. Então, para que nós possamos compreender isso bem direitinho, nós devemos entender a realidade da nova criação. Quando nós recebemos Jesus, Ele nos vivifica, ou seja, nós somos feitos de novo, novas criaturas, e nós devemos compreender isso. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui. 2 Coríntios 5,17, nós já falamos desse versículo esta noite, vamos falar novamente. Assim, se alguém está em Cristo, vamos lá todo mundo, 1, 2, 3. Tem alguém que está em Cristo aqui esta noite? Amém? Então as coisas velhas já passaram, irmão. Tudo se fez novo na sua vida. Você crê na palavra de Deus ou não crê? Você crê nessa palavra aí, irmãos? Amém? Então, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós ganhamos uma nova identidade, irmãos. Nós ganhamos uma nova identidade e nós passamos a viver uma nova realidade.
Se você quer compreender isso, pense quem você era antes de Cristo e pense quem você é hoje. Você tem a mesma identidade de antes, irmãos? Você agora tem uma nova realidade na sua mente ou não tem, irmãos? Então é o versículo se cumprindo nas nossas vidas aqui. Então esse termo, irmãos, nova criatura, é literalmente, irmãos, uma nova criação. Porque algo novo foi criado em nós. Porque até então nosso espírito era morto. E agora o nosso espírito é recriado quando nós recebemos a Jesus Cristo. Então, irmão, vejam bem, eu não estou dizendo que depois que você recebeu a Jesus, você melhorou. Não, você foi recriado, foi feito de novo o seu espírito. É novo, não é remendado, não é ajustado, não é melhorado, é novo. É novo. Nós somos novas criaturas, irmãos. No mundo espiritual é isso que acontece. Não é que nós fomos melhorados, tivemos uma maquiagem. Não, é que nós fomos criados de novo. Nós fomos feitos de novo, né? E a Bíblia diz que o que foi feito de novo? Que o velho homem, a velha natureza morreu. E é criada uma nova natureza em nós, irmãos. Uma nova mentalidade. Uma mentalidade espiritual. É um novo homem, a Bíblia diz. É um novo homem. Foi isso que Nicodemos não entendeu. Um sábio, um mestre da palavra, um fariseu. Jesus disse, olha, você tem que nascer de novo. Ele disse, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não compreendeu que é o Espírito que nasce de novo, né? Então, irmãos, assim, irmãos, se nós somos novas criaturas, vejam bem, nós fomos recriados de novo, amém? Amém ou não amém, irmãos? Se nós fomos feitos novos, então o nosso passado não tem mais poder sobre nós, irmãos. Por quê? Porque nós não temos passado, porque nós somos novos. Nós somos novos. Nós não temos mais passado, mas vou explicar para você, viu? Tenha calma aí, né? Ou seja, aquele passado que nós vivíamos antes, esse, irmãos, a gente tem que deixar no passado, ninguém pode apagar, mas nós temos agora uma nova visão, agora nós temos uma nova vida, irmãos. Agora nós temos um novo olhar, nós somos novas criaturas, nós temos uma nova realidade, nós vivemos agora pelo Espírito, irmãos. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muito crente não tem esse entendimento, recebe a Jesus e fica trazendo bagagem do passado para a sua vida nova. E você não pode mais carregar bagagem. Você foi feito de novo. Então o passado, quem é feito de novo? Eu fizer isso aqui hoje, novo. Ele tem passado? Não tem, né? Não pode estar trazendo por presente. Não pode estar vivendo as coisas do passado, né? Então, se nós nascemos de novo, irmão, nós não somos mais um mesmo. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Agora vejam bem, irmãos, há um versículo, né, que o profeta Ezequiel profetizou 600 anos antes de Cristo. Ele já falava, irmãos, de algumas realidades que Deus faria no meio do seu povo. Veja aí, Ezequiel 36, do 25 ao 27, perdão. E deixa eu correr de novo. Eu vou correr novamente? Vamos lá. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificados. De todos as vossas o quê, irmãos? Imundices, os pecados, tornar puro, purificado. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração o quê, irmãos? Usado, velho. Um coração novo. E porém dentro de vós o que, irmãos? Um espírito novo, irmãos. E olha que naquele tempo a mentalidade é que o Espírito de Deus vinha só sobre os profetas, os reis e os sacerdotes. Mas ele está falando do interior, que ia para dentro de nós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e porém um coração de quê? De carne, vai.
Coração mole, né? Que quer dizer? E porém dentro de vós, olha a promessa aí. Porém dentro de vós o quê? O meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos. E o quê? Observeis. O que é observar? Obedecer os juízos, os estatutos de Deus, a palavra de Deus. Volta lá para o 25, vamos ver algumas verdades aí. Isso aqui aconteceu conosco, irmãos, vejam bem. Aconteceu comigo e com você, quando recebemos a Jesus. Em primeiro lugar, ele diz aí, irmãos, que nós ficaríamos, Deus diz, olha, o meu povo vai ficar purificado. O que é ser purificado, irmãos? Isso fala de uma ação de Deus acerca dos nossos pecados. Ele ia purificar os nossos pecados, irmãos. E purificou, né? E purificou os nossos pecados. De alguma maneira, irmãos, Deus ia livrar a gente dos nossos pecados. De alguma maneira, lá no passado, eu estou falando no passado, que o povo não tinha um entendimento ainda. Hoje nós sabemos como ele purificou os nossos pecados, amém? Aliás, tinha profecias, né? Aliás, irmãos, Jeremias também profetizou sobre esse tempo. Ele diz o seguinte, irmãos, lá em Jeremias 31, 34, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É isso que Deus faz conosco. Também ele fala em Malaquias, capítulo 7, versículo 19. Sabe o que é que ele fala? Malaquias 7, 19. Ele diz que ia pegar os nossos pecados e ia lançar num mar de esquecimento. Ou seja, irmãos, quando nós nascemos de novo, irmãos, a nossa velha vida, os nossos pecados apagou-se, irmão. Nós somos purificados. É o que Deus faz nas nossas vidas. Nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, nós somos lavados completamente pelo sangue de Jesus. Amém? Então, irmãos, Deus, ele faz questão de apagar os nossos pecados. Faz questão. Ele não fica comparando, irmãos, com aquilo que a gente fez no passado com o que a gente é hoje, não. Ele apagou os nossos pecados. E aí eu pergunto, irmãos, tem gente, né, que gosta muito de estar trazendo o pecado dos outros para a atualidade, ou não perdoa o seu próprio pecado, que ficou no passado. Se Deus, irmão, ele faz questão de apagar os nossos pecados, por que você não se perdoa? Ou porque você não perdoa algo do passado, algum pecado do passado? Se Deus, ele faz questão de apagar, né? Quando, irmãos, que nós confessamos os nossos pecados, tem que confessar, se arrepender. E aí o Senhor apaga os nossos pecados. Você crê na palavra de Deus ou não? Amém, irmãos. Então, irmãos, tem gente que não perdoa o pecado dos outros, mas Deus já perdoou. Mas tem gente que não perdoa o pecado do outro. Deus já perdoou. A pessoa se arrependeu, a pessoa mudou de vida, a pessoa mesmo se perdoou, mas o outro não perdoou. Ou às vezes tem gente que não perdoa o seu próprio pecado. Tinha uma pessoa que congregava aqui conosco, irmãos, não congrega mais, mas ele não ceava. Crente, desde muitos anos. Desde 1900 me esqueci, é crente. Ele se afastou do Senhor uma vez e cometeu um pecado muito sério. Ele cometeu um ato de homossexualismo com um outro homem. E ele não conseguia se perdoar. E eu disse, meu irmão, você já se arrependeu verdadeiramente do seu ato? Já. Eu já fui lá na frente? Já. E por que você ainda está carregando isso com você, irmão? Deus já esqueceu. Deus já lhe perdoou. E você não se perdoa? Mas, pastor, é uma coisa dentro de mim. Eu não consigo cear. Então é porque você não foi verdadeiramente em arrependimento a Deus, né? Porque Deus já perdoou. Se você se arrependeu verdadeiramente e confessou o seu pecado, Deus já pagou. Mas ele tinha isso dentro dele. Não ceava, não conseguia. Não se perdoava pela falha dele. Vamos em frente, né? Vamos aí, versículo 26, né? Senão, tem muita coisa aqui, irmãos. É por isso que Paulo diz, irmãos, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém que está em Cristo Jesus aqui esta noite, irmão? Se nós vivemos uma vida
de obediência ao Senhor, não há condenação sobre as nossas vidas. Não há condenação sobre as nossas vidas. A segunda coisa que acontece aqui: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. O que é isso aí, irmãos? É uma regeneração que o Senhor começa a fazer em nós, né? Nós recebemos um espírito novo e ele começa a trabalhar na nossa alma, a tratar a nossa alma, e nós somos regenerados, né? Ele diz que o seguinte, irmãos, que nós recebemos um coração novo. Você sabia que você já fez uma cirurgia cardíaca? Amém? Você que recebeu Jesus, você recebeu um coração novo. E essa mesa de cirurgia, irmão, foi a cruz do Calvário. Foi lá que foi feito o transplante, né? Eu e você recebemos um coração novo. É o nosso verdadeiro homem interior. E quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é recriado, nós somos formados de novo, recebemos esse Espírito de Deus que agora habita em nós. Dentro de nós tem o Espírito Santo de Deus. Parece que tem pessoas que esquecem isso às vezes. Tem pessoas que esquecem disso às vezes, né? Nossa alma, irmãos, que são, olha, vejam bem, que são nossas emoções, a nossa mente, as nossas vontades. Agora, com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, essa nossa alma, ela começa a ter um processo de santificação. Sabe aquela nossa alma carnal, que às vezes o cabo pisava no dedão do pé e você já ia com os cachorros para cima dele? Agora o Espírito Santo de Deus diz: opa, para aí, tenha calma, se acalme, você é uma nova criatura. Agora o controle da sua vida está comigo. Tenha calma. Amém, irmãos? E nós vamos sendo regenerados, irmãos. Nossa mente vai mudando, o nosso ser vai mudando, o nosso comportamento vai mudando. É o processo de santificação. E quanto mais nós abrimos as portas para o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, mais ele vai transformando as nossas vidas. Quanto mais nós ouvimos a voz dele, mais nós vamos mudando a nossa vida. Quanto mais nós deixamos ele falar, mais nós mudamos a nossa vida. Vamos sendo aperfeiçoados. É um processo de santificação que vai ocorrendo em nós, irmãos, né? E aí, irmãos, através desse processo nós começamos a ter comunhão com o Espírito de Deus, irmãos, amém? E aí, nós não conseguimos ter um outro meio de comunicação, de comunhão com o Espírito de Deus, a não ser dessa maneira, irmãos, com o nosso Espírito. Isso é espiritualmente. É por isso que a Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em Espírito e em verdade. Porque pela alma, pelas nossas emoções, irmãos, nós não conseguimos ter comunhão com Deus. E aí está o problema de igrejas que levam muito para a emoção. Você naquele momento sente ali, Deus, mas quando sai dali, na primeira luta, por quê, irmão? Porque a verdadeira intimidade com o Senhor, a comunhão com o Senhor, é no Espírito e não na alma. E não na alma, não nas emoções. Ok? Muito bem. E por último, irmãos, nós agora temos a unção do Espírito Santo de Deus. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus caminhos, né? É uma nova unção, né, que nós temos agora dentro de nós. E aí você pode estar dizendo assim: como é que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim? Que mas eu já pequei tanto, já fiz tanta coisa errada, eu não mereço isso, não pode ser. Como é que um Deus tão santo vem habitar dentro de mim? Eu que já fui tão pecador, que já fiz isso, já fiz aquilo. Aí você tem que ver. Quem crê na palavra de Deus aqui? Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais a pessoa é pecadora, mais graça de Deus ela recebe. Posso ouvir um amém, irmãos?
É assim que acontece, irmãos. É assim que acontece. Quanto mais eu pequei, mais graça de Deus veio sobre minha vida. É assim que acontece, irmãos. A superabundante graça de Deus. Isso significa, irmãos, que o meu passado não define mais a minha identidade. Porque se eu pequei muito no passado, a graça de Deus me alcançou e eu não vivo mais pelo meu passado, eu vivo pela graça de Deus. Hoje, irmãos, tudo se fez novo nas nossas vidas. A nossa identidade é nova. Nós não vivemos mais pelas coisas do passado, irmãos. Você pode compreender isso, irmãos? Ah, pastor, mas tem uma coisa que eu nunca consegui me libertar, pastor, eu ainda vivo. A graça de Deus, ela é abundante e ela vai sim trabalhar na tua vida se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Você é uma nova criatura, você não precisa mais estar preso às coisas do passado, ok? Paulo, ele entendia muito bem isso, irmãos. Veja aí, 1 Coríntios 15, do 9 ao 10. Olha o que Paulo diz, irmãos. Ele compreendia, irmãos, que ele não vivia mais pelo passado. Ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele está vendo o presente dele. Pois que persegui a igreja de Deus. Né? Ele está vendo que ele foi um cara pecador, perseguiu o povo de Deus, e hoje ele sabe que pelo pecado dele ele se sentia como o caçula dos apóstolos, né? Mas ele diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Persegui a igreja do Senhor, mas hoje o que eu faço é porque eu sou bom? É porque eu sou bambambam? Não, é por causa da graça de Deus. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo também não tinha problema de identidade, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era, irmãos. É isso que eu estou querendo dizer para os amados irmãos, né? E é por causa disso, irmãos, que ninguém podia mais acusar Paulo, irmãos, né? E ele diz em Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, pois é Deus quem o justifica. É Deus quem nos justifica, irmãos. Ah, meu passado, esse camarada no ano passado foi isso, foi aquilo. Deus me justificou. Quem que vai intentar acusação contra a minha vida? Deus me justificou, eu sou uma nova criatura. Meu passado é passado, eu sou novo. Amém? Nossa identidade não tem a ver com as nossas falhas e nem com as nossas habilidades ou virtudes. A nossa identidade, irmãos, tem a ver com aquilo que nós somos em Deus. E quem nós somos em Deus, nós somos novas criaturas, lavadas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus. Não tem a ver com o que eu fiz no passado ou com o que eu sou hoje. Tem a ver com quem eu sou em Deus, sabendo quem é Cristo. É a graça de Deus na minha vida. Amém? Então, meus queridos, amados irmãos, deixe de viver do passado. Se tem alguém aqui que vive do passado. O pessoal tem uma mania de dizer, quem gosta de passado é museu, né? Deixe de viver do passado. Não estou dizendo que a gente vai apagar o nosso passado, que nós não conseguimos. Lembraremos de coisas, mas nós não podemos viver com o passado, com o peso de coisas que aconteceram no passado, no presente, irmãos. Ou qualquer problema, trazer aquilo que está lá, que Deus já perdoou, esqueceu, o presente. Aí nós não podemos viver isso, irmão. Descanse na graça de Deus. Descanse na graça de Deus. Deixe o teu Deus e Pai, né, remover a tua culpa, a tua condenação, o teu passado, te fazer um novo homem, te fazer uma nova mulher, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Amém? Eu vou só contar aqui um caso de um personagem bíblico, para você compreender muito bem, para nós encerrarmos esta noite, né? Eu quero falar aqui um pouquinho da vida de Jacó, irmãos. Da vida de Jacó. Porque
Jacó, a gente vê através da vida de Jacó o poder que Deus tem de restaurar a nossa identidade como filhos de Deus, né? A Bíblia mostra a história de um homem, né, que teve a identidade profundamente restaurada, que foi Jacó. Foi modificada totalmente. Ele primeiro foi deformada a identidade dele, depois Deus restaurou a identidade dele, né, que é Jacó. Vejam bem, quando Rebeca estava grávida, os dois filhos brigaram dentro dela, Esaú e Jacó, né? Agora vejam bem em Gênesis 25, 23, vamos ver esse versículo aí. Isso aqui antes de Jacó nascer. E o Senhor lhe disse, quem foi que disse, irmãos? Deus, né? Senhor. 2 nações há no teu ventre, dizendo para Rebeca. E 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá o menor. E essa era a vontade de Deus para a vida de Jacó. O maior seria Esaú, serviria o menor, que é Jacó. Deus falou antes dele nascer. Era esse o propósito de Deus para a vida de Jacó. Era a vontade de Deus para a vida de Jacó. Assim como Deus tem uma vontade para a minha vida, para a sua vida, Deus já traçou. Mas aí vejam bem, meus queridos e amados irmãos. Quando tiraram o primeiro filho, Esaú, aí Jacó veio o quê? Segurado no calcanhar dele. Eles estavam brincando, né? Aí quando as pessoas viram aquilo ali, irmãos, né? Chamaram ele. Aí a gente vê versículo 25, 26, Gênesis. Porque os judeus tinham muita coisa, né? De acordo com a situação, eles colocavam o nome da pessoa, né? Aí quando eles viram Jacó querendo tomar a frente de Esaú, puxando o calcanhar, né? Aí botaram, esse camarada aí é Jacó, vai ser Jacó. E depois saiu o seu irmão agarrado na sua mão no calcanhar de Esaú. Por isso se chamou, porque ele se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Agora vejam bem, irmãos, né? Aqui começa um processo de deformação na identidade de Jacó. Foi aqui que começou. Porque a palavra que vinha de Deus é que o mais velho ia servir o mais novo. E ele falou diretamente para os pais, né? Tinha uma palavra de Deus sobre aquele menino. O mais novo, ele seria o cabeça, seria o líder. É o que vinha pegando no calcanhar. Eles já sabiam disso, né? O mais novo ia ser o principal, ele ia ser o príncipe. Eles já sabiam disso. Deus já tinha falado isso. Mas aí, eles quando viram aquilo, esse camarada quer trapacear o outro, é um Jacó, um trapaceiro, um enganador. E aí começou a deformação na identidade de Jacó, novo ainda, pelos outros, não por Deus. E muitas pessoas hoje têm vivido assim, irmãos, pelo que os outros falam, né? Pelo que os outros falam. Então, as pessoas ao redor de Jacó que lançaram uma identidade contrária à identidade que Deus tinha para a vida dele. O propósito de Deus tinha para a vida dele. Né? E hoje muitas pessoas, irmãos, vivem rotuladas. Hoje muitas pessoas vivem rotuladas pelos outros, não por Deus. Rotuladas por um erro do passado, por uma atitude errada, por uma falha, por uma fraqueza. Aí as pessoas rotulam, né? E a pessoa, irmãos, o pior aqui, irmãos, não é nem o fato das pessoas lançarem rótulos na gente. O pior aqui, irmãos, é a gente absorver, assim como Jacó absorveu na vida dele. Absorver esses rótulos nas nossas vidas que as pessoas colocam. Jacó viveu assim, de trapaça em trapaça, até que um dia, né, quando ele foi para o seu tio Labão, penou lá, e quando ele vai voltando para a sua terra novamente,
ele vai se encontrar com seu irmão, depois de muitos anos. E ali naquele momento ele teve um sentimento, irmãos, de angústia, de vergonha, de frustração, de medo. E aí ele deixa o povo lá e tira um momento para orar a Deus, para conversar com o Senhor, para ficar um tempo a sós com o Senhor, né? E aí, irmãos, ele teve um encontro crucial ali naquela noite com Deus, com aquele que verdadeiramente podia mudar a sua história, né? Somente Deus, e restaurar também a sua identidade. A Bíblia diz, irmãos, que de alguma forma ele passou a noite lutando com Deus, né? Até que o Senhor disse a ele, veja aí o versículo 28, Gênesis 32, versículo 28. Até que Deus disse isso aqui para ele, ó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó. Você não é mais enganador, você não é mais trapaceiro, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Aí Deus reafirmou a identidade de Jacó, aquilo que Deus já tinha falado antes ele nasceu, que ele ia ser o quê? Um príncipe, um líder. Posso ouvir um amém? E ali, irmãos, né? Aquele encontro muda a história. Uma palavra somente muda um destino, irmãos. Deus mudou o nome de Jacó e mudou também o seu destino. Agora ele ia ser o príncipe de Deus. A restauração que Deus fez na vida de Jacó, mudando não só o seu nome, mas a sua identidade, nos ensina pelo menos 4 verdades poderosas. Eu já estou encerrando, é bem ligeirinho. 4 verdades que nós aprendemos com isso que eu falei para vocês esta noite. Em primeiro lugar, quero que você guarde, se você estiver anotando, anote. Em primeiro lugar, não é o teu passado, irmãos, que determina a tua identidade, não. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Não é a minha identidade do passado que vai... Não é o meu passado que vai determinar a minha identidade hoje. Não. O que determina a minha identidade hoje é quem eu sou em Cristo Jesus. É a minha vida com Deus. A minha vida de obediência a Deus. Amém? Assim como a sua. É isso que determina a nossa identidade. Quem você é ou quem você foi não pode determinar quem você é hoje, irmãos. Um dia Jacó foi fugitivo, enganador, enganou e foi enganado, mas agora ele estava sendo mudado para ser verdadeiramente quem Deus queria que ele fosse, o pai de uma nação. Outra coisa que, segundo, os teus erros não determinam a tua identidade. Não são nossos erros, as nossas falhas, o nosso fracasso que vai determinar a nossa identidade. Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca teve uma falha com o Senhor? Se todos tiveram, irmãos, não é ninguém que vai chegar e colocar um rótulo em você e mudar a sua identidade, não. Você tem que saber quem você é em Deus. Amém? Jacó errou muito, mas isso não impediu que Deus, lhe desse um novo nome e confirmasse sua verdadeira identidade. Deus confirmou. Deus, ele deu um novo recomeço a Jacó. E Deus, nosso Deus, é um Deus de recomeço. Porque senão, irmão, nós estaríamos perdidos. Se nós crêssemos que Deus não dá a oportunidade de nós recomeçarmos. Senão eu nunca faria o apelo aqui de domingo. Quem quer receber Jesus? Ou você que quer se reconciliar com Jesus? Quando eu falo você que quer se reconciliar com Jesus, eu estou falando para aqueles que querem um novo começo, uma nova oportunidade com Deus, e Deus, ele dá oportunidades para aquele que se arrepende verdadeiramente e reconhece que Jesus pode fazer tudo novo na vida dele. Terceiro, o que as pessoas falam ao nosso respeito não determinam a nossa identidade, meus irmãos. Porque se eu fosse olhar, ouvir que as pessoas falam ao meu respeito, eu não estaria aqui esta noite, meus amados irmãos. Porque pastor
Muitas das vezes é o prato principal de muito almoço e muita janta. A faca na mão, aquele pastor, e corta o frango, parece que está tacando nas costelas do pastor. Mas não é o que você pensa. Refazer aqui a pergunta, né? A afirmativa. Não é o que muitas pessoas às vezes pensam que vai determinar a minha identidade, porque eu sei quem eu sou em Deus, eu sei o que Deus tem, qual o propósito que Deus tem na minha vida, e eu sei o que Ele vai fazer na minha vida, e eu sei o que Ele quer me fazer chegar, onde Ele vai me fazer chegar. Mas para quê? Para me ser o mais bonito de todo mundo? Não, para a glória dele. Amém? É essa a convicção que nós devemos ter, irmãos. E por último, irmãos, já que não é o meu passado que determina a minha identidade, não são meus erros que determinam a minha identidade, não são as pessoas que falam a meu respeito que determinam a minha identidade. O que é que determina a minha identidade, irmãos? É a palavra de Deus que determina quem você é. É a palavra de Deus que vai dizer quem você é em Cristo Jesus, meus irmãos. É ela quem diz quem nós somos. Nós devemos nos apegar a essa palavra, ler e crer, como nós lemos aqui hoje, Efésios capítulo 2, que nós fomos criados para as boas obras, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Deus, que não há mais nenhuma condenação na minha e na sua vida. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados pelo Senhor. É isso que nós devemos crer, e está aqui na palavra de Deus. Se não for distorcida, é aquilo que nós devemos crer e é aquilo que nós devemos andar para nossas vidas. Amém? Então não deixe marca do passado virar uma tatuagem em você, andar com você. Não, irmãos. Deixe o Espírito Santo de Deus reescrever a tua história, a tua vida em Cristo Jesus, uma nova identidade, né? Com o propósito que Deus tem para a sua vida estabelecido por Ele e não pelos outros, né? Não pelos outros. Tem pessoas, irmãos, que aliás, nós, a igreja brasileira, fomos criados numa mentalidade, irmãos, farisaica, que distorceu a nossa identidade em muitas das coisas, que Deus está sempre querendo nos pegar, que Deus, logicamente, irmão, nós sabemos que nós devemos andar em obediência a Deus, isso aqui não precisa nem ser pregado. Nós temos que andar em obediência a Deus, nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, nós temos que andar como luz deste mundo, nós somos novas criaturas, isso tudo nós sabemos. Mas as pessoas, naquela mentalidade que Deus, desde pequenininho, não faz isso não que Deus vai te pegar, Deus vai te castigar, Deus vai te dar mexer o porrete na tua cabeça, e a gente cria com aquela mentalidade, que Deus é um veião com a barbona no céu, com um tacapo na mão, querendo nos pegar, e não é isso. Deus nos salvou, nos restaurou, para que nós venhamos ser instrumentos dele neste mundo, para que nós venhamos glorificar o nome dele, para que nós venhamos ser bênção para outras pessoas, irmãos. É para isso que nós somos a igreja do Senhor Jesus, para pregar sua palavra, para pregar salvação, para dizer que há um Salvador, que há uma porta no céu, sim, ela pode ser estreita, mas ela está aberta. Ela está aberta para aqueles que querem receber Jesus como Salvador. Amém? Vamos ficar em pé? E às vezes, aplauda Jesus. E às vezes nós andamos com essa mentalidade, irmãos, de achar que na igreja a gente é escravo. Nós não somos escravos, irmão, nós somos livres. Nós somos livres. Nunca ninguém chegou aqui para mim, pastor, eu quero a sua bênção, chegou o meu tempo nessa igreja. Eu disse, você já orou a Deus, irmão? Você tem certeza da sua decisão? Já está com muito tempo que eu estou orando a Deus, Deus já confirmou. Então se Deus confirmou, irmão, vem cá,
Deus te abençoe, vai na paz, seja a bênção para onde você vai, Deus te abençoe. Mas ninguém é escravo não, irmãos. Eu congreguei na igreja, como muitos aqui congregaram na igreja, que as pessoas iam pedir a bênção do pastor, e ele dizia, eu ungi a saída, tem uns anjos ali ungindo os pés, quem sair daqui é amaldiçoado. É não, irmãos. É não, nós somos novas criaturas em Deus. Nós somos livres em Cristo Jesus. É o Senhor que é Senhor das nossas vidas. Não é o que as pessoas dizem. Não é o que as pessoas querem colocar sobre nós. Que todo crente é retrógrado, todo crente tem que andar maltrapilho, todo crente tem que andar mendigando. Não, irmãos. De maneira nenhuma. Nós temos que andar alegres, felizes. Quem sabe é que vai para o céu, irmãos? Amém? Então você tem que andar com alegria nessa terra, irmãos. Você tem que andar falando para os outros. Olha, eu vou para o céu, quer ir comigo? Se quiser, olha, está aqui a palavra de Deus, ó. Salvação, vida eterna, é a melhor coisa que nós fazemos. Jesus Cristo mudou a minha vida, Jesus Cristo me restaurou. A melhor coisa do mundo é servir a Jesus, é estar na casa de Deus, com alegria, irmãos.